Situar aquelas pessoas que chegaram agora, que não assistiram a live de ontem à noite, nós estávamos falando sobre saúde emocional. Ora, eu dizia ontem que a saúde emocional, educação emocional, que se confunde com saúde emocional, se confunde com inteligência emocional, se confunde com a inteligência relacional, e eu dizia justamente a diferença entre todas essas questões. Eu falava ontem à noite que nossa escola, especialmente aqui no Brasil, a escola, as famílias, elas se preocupam, e isso é bem verdade, claro que toda regra tem a sua exceção, mas se preocupam em passar conteúdos para as pessoas. Então a gente vai ver nas escolas, embora tenha muitas teorias distintas, dentre elas o construtivismo, enfim, então até meados dos anos 2010, mais ou menos, a gente sabe que as escolas elas estavam preparadas para ensinar conteúdo às nossas crianças, não é? E então a criança entra na escola para aprender a ler e escrever, a criança entra na escola para saber matemática, para saber geografia, para saber história, para saber filosofia, embora a filosofia vai um pouco na contramão disso. Só que emocionalmente as pessoas estão despreparadas, haja vista quando essa criança, que depois que cresce, ela entra no mercado de trabalho, e ela não consegue trabalhar em equipe, ela não consegue trabalhar com as pessoas, ela não consegue ser líder, ela não consegue ser liderada, ela não tem comprometimento. Ou seja, alguma falha aconteceu nessa educação. E isso é uma discussão que daria para a gente ficar aqui até amanhã de manhã, falando os motivos pelos quais isso não houve. Mas a ideia de educação emocional diz o seguinte: a educação, porque é possível ser ensinada, aprendida, transmitida, retransmitida, assim como se ensina a matemática, se ensina a habilidades e competências relacionadas a sentimentos e emoções. Eu dizia ontem ainda que na década de 80 aproximadamente, as pessoas que eram boas profissionalmente, os bons profissionais são aquelas pessoas que eram proativas, por exemplo. Então, a pessoa proativa é aquela que de fato tem qualidades para se trabalhar numa empresa. Era o nome da vez. Década de 80, década de 90. Então, na entrevista, o pesquisador, o entrevistador, ele falava, fazia testes, fazia questões para saber se a pessoa era proativa. Final dos anos 90, isso durou da década de 70, começo da década de 80 até o final dos anos 90. Começou então no final dos anos 90 uma outra palavrinha que é a resiliência, né? No começo dos anos 2000. Então, a pessoa que estava preparada para trabalhar numa empresa, portanto, o profissional da vez, não era mais os proativos, mas eram os resilientes. E resiliência significa dizer que é a pessoa que está acostumada a lidar com pressão, a lidar com adversidade, a lidar com crítica, a lidar com situações dos quais ela consegue absorver emocionalmente e não se deformar com isso. É como se fosse uma mola. O resiliente é uma mola. Você aperta, 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 aperta a mola, mas ela volta sempre no estado original. Muito bem. Comecinho dos anos 2005, a partir de 2005 mais ou menos, até hoje, se fala de inteligência emocional. Então, a pessoa que seria inteligente emocionalmente são aquelas pessoas que têm um nível de maturidade suficiente para lidar também com críticas, o nível de maturidade suficiente para lidar com pressão, são aquelas pessoas que conseguem, no momento de crise, de pressão, ser criativas, são aquelas pessoas que teoricamente conseguem se relacionar com outras pessoas, conseguem se relacionar com quem está acima delas, da mesma forma que se relaciona com quem está abaixo delas. Então, o inteligente emocionalmente são aquelas pessoas que conseguem manter o nível de felicidade, o nível de motivação, mediante as tantas outras coisas adversas, como a pressão, como crises, como enfim, qualquer outra coisa que possa tirá-la
da sua capacidade racional. Muito bem. E agora, já tem um novo termo que está sendo utilizado, inclusive é capa da revista Você SA desse mês, que é inteligência relacional. Portanto, são aquelas pessoas que conseguem lidar com seus sentimentos e emoções, mas mesmo assim, de forma madura, mas mesmo assim tem uma capacidade de se relacionar com as pessoas. E eu dizia ontem que essa é a grande virtude do século XXI, porque o mundo onde está nos ensinando a cada vez mais nos relacionarmos menos com as pessoas, haja vista que a gente faz tudo sozinho hoje, né? Por exemplo, eu falava ontem, eu estou aqui no computador sozinho falando com muita gente. Ontem o vídeo teve quase 10 mil visualizações, não é? Até agora. Aliás, passamos de 10 mil, então eu faço isso sozinho, eu vou no mercado e compro sozinho, eu quero comprar um sapato, eu entro na loja e compro sozinho, eu quero tirar uma foto, eu tiro sozinho, ou seja, eu não preciso das pessoas para mais nada. Então, no mundo onde a individualidade ela ganha a conotação, ela ganha poder, as pessoas que conseguem vencer isso e, portanto, se relacionar com outras pessoas são as que nós chamamos de inteligente emocional ou inteligente relacional. Ok, então eu fiz um apanhado do que nós conversamos ontem à noite. Caso você queira ver o conteúdo na íntegra, nós, no final desse vídeo, nós vamos colocar o link que de ontem, do vídeo de ontem. E eu quero agora continuar de onde eu parei. E para isso, eu quero aproveitar e responder duas perguntas que vão ligar no momento que eu parei ontem e no momento que eu estou começando agora, tá? A primeira pergunta que me chamou muita atenção é da Simone. Eu não sei se ela está online aí, Simone. Se tiver, dá um oi. E se não tiver online, você vai responder essa pergunta. Você vai ver esse vídeo depois, você vai ver que eu respondi a sua pergunta. Ela diz o seguinte: como lidar com o mundo individualista, eu sei que a Simone trabalha em escola, ela é dona de uma escola, e ela percebe que as crianças estão chegando na escola muito individualistas, não é? Veja, Simone, exatamente aquilo que eu falei, que eu estou falando aqui, isso é um sintoma do século XXI, porque nós estamos aprendendo a ser individualistas. Os pais são individualistas e ensinam para os filhos que se tornam individualistas. E o paradoxo da vida, o paradoxo desse mundo contemporâneo é o seguinte: ao mesmo tempo que você é individualista, você não tem individualidade. Qual a diferença, então, do individualismo nesse sentido e individualidade? Claro, tem muita diferença, porque tudo que eu faço na vida, eu estou sendo vigiado, né? Eu tenho um celular aqui, esse celular tem um GPS, e para todo lugar que eu vou, ele sabe onde eu estou, o que eu estou fazendo. Se você, assim que acabar esse vídeo, entrar no seu Facebook, você vai ver as pessoas a todo momento falando do que elas estão fazendo, o que elas estão comendo, com quem elas estão, o lugar que elas estão fazendo, o que elas estão fazendo. Ou seja, o público privado perdeu o sentido, perdeu. Não tem lá essa separação do público e do privado. Então, eu não tenho mais individualidade. Então, eu entro num supermercado, eu entro no shopping, tem câmera para tudo quanto é lado, você entra no seu condomínio, tem câmera para tudo quanto é lado. Então, perdeu a individualidade. Você está sendo vigiado 24 horas por dia. E isso me fez lembrar agora um livro chamado 1984, do George Orwell, que ele fala do Big Brother, né? Do grande irmão, que é essa pessoa, ou esse mecanismo, ou essas pessoas que nos vigiam 24 horas por dia. Vale a referência à leitura, 1984, George Orwell. Bom, muito bem. Mas ao mesmo tempo que a gente perde a individualidade, nós ficamos mais individualistas. Ou seja, eu não preciso de você para nada. Absolutamente para nada. Isso é um grande engano. Aliás, isso é uma das mais cabeludas mentiras que já contaram para você nesse século.
Porque nós precisamos das pessoas, sim. Interessante que as pessoas que têm a inteligência emocional, que têm essa inteligência relacional, são aquelas pessoas que têm a consciência disso, que elas precisam dos outros. E, portanto, elas se fazem presente na vida dos outros. E os outros os fazem presente na sua própria vida. Muito bem. Então, a Simone tem razão, as crianças estão chegando na escola mais individualista. Mas ela completa a questão, ela diz o seguinte: educação emocional se aprende na escola, Gustavo? Aí, Simone, também. A minha resposta é essa: se aprende na escola, se aprende na família, se aprende na vida. Não é? Você precisa estar em ambientes que te favoreçam isso. Você imagina, é como uma semente, né? Se a semente cai na terra boa, na terra fértil, ela é um fruto em potencial. Então, uma semente de maçã, por exemplo, ela é uma maçã em potencial. Só que ela vai se tornar maçã mediante alguns fatores externos. Uma semente de maçã não é uma maçã, mas é uma maçã em potencial na medida que ela é feita para isso. Então, eu coloco numa terra fértil, eu tenho luz, eu tenho oxigênio, eu tenho sol, eu tenho água, portanto, eu tenho os requisitos necessários para que aquela semente, que era uma maçã em potencial, torne-se maçã. E quais são esses requisitos para que a pessoa tenha uma saúde emocional, uma inteligência emocional, ou o que se fala de inteligência relacional hoje? Nós precisamos dessas variáveis, não é? Então, a escola seria a água, por exemplo, a família seria a terra, por exemplo, as experiências da vida seriam o sol, a terapia, e eu faço questão de falar isso, os cursos que ela faz de forma vivencial, aí eu mais uma vez falo que aqui no Brasil nós estamos acostumados a fazer cursos técnicos, né? Só que a gente, você sabe, a maioria que me conhece, sabe que a gente dá cursos de experiências. Tá, eu tô acompanhando vocês aqui, tá bom? Tá chegando pergunta aqui, estão anotando a pergunta para mim, eu vou responder. Eu preciso só terminar um raciocínio, então aguenta a mão aí, tá bom? Bom, vamos lá. Então, existem outras variáveis que fazem com que a pessoa tenha uma saúde emocional. A religião, por exemplo, a gente sabe que as pessoas têm uma relação saudável com as religiões, elas são mais saudáveis emocionalmente que outras pessoas. Assim como uma relação não saudável com religião faz as pessoas não ter saúde emocional. E é interessante isso, né? O relacionamento com a espiritualidade, isso é requisito para a saúde emocional. Então eu falava dos cursos, né? Dos cursos vivenciais, enfim. Bom, então a Simone ainda completa a questão dela, e eu quero agora aproveitar e dizer para você que está me ouvindo aí, e para você, Simone, eu vou fazer uma live semana que vem somente falando disso, tá bom? O que a Simone fala? Gustavo, como fazer com as crianças que chegam cada vez mais nas escolas sem tolerância à frustração? Como lidar com isso? A gente sabe, né? Recentemente eu estava no supermercado agora, comecinho do ano, e eu vi uma mãe falando não para o filho, e o filho simplesmente fez um escândalo no supermercado, parecia que ele ia explodir. Eu tenho certeza, se aquele moleque tivesse uma arma, ele matava a mãe ali na minha frente, porque a mãe falou não para ele. Isso é terrível. Agora, isso tem explicação social, psicológica e histórica, tá? E então eu quero separar essa questão da Simone para que eu fale numa live específica disso, tá bom? Pega lá o caderno para mim, por favor. E a outra questão que chamou atenção para a gente dar andamento nisso, eu falava que a saúde emocional são habilidades e competências que são aprendidas e, portanto, ensinadas. E a Valquécia, perdão, fez o seguinte comentário: é possível aprender todas essas habilidades e competências
e as que são consideradas suficientes para ter uma inteligência emocional, ou a gente aprende uma ou duas? Veja, claro que é possível aprender. É óbvio que, como tudo na vida, assim como eu, por exemplo, era muito melhor em humanas do que em matemática. E não por isso eu deixei de aprender matemática. Então é possível aprender todas as questões, mas essas questões, elas, em algum momento, eu vou ser mais perito em uma em detrimento de outras. Tudo bem, Valquécia? Respondido. Vamos lá. Eu vou começar a responder as perguntas de vocês agora. Eu estou vendo que muita gente está falando aqui. E a Andressa diz o seguinte. Fala, Andressa, beijo para você. Ontem você comentou que podemos aprender essas capacidades, por exemplo, lendo livros. Se puder, por favor, citar nomes de alguns livros, exercícios para praticar, obrigado. Veja. Aí, Andressa. Andressa, é o seguinte. Os nutricionistas e educadores físicos, eles dizem o seguinte: você é aquilo que você come, não é? Os coachings da vida diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. E eu costumo dizer o seguinte: você é aquilo que você manda para o mundo. Então, se você come mal, você vai se transformar uma pessoa diferente. Se você se relaciona com as pessoas ruins, você vai se transformar naquilo que você se relaciona. Então, a mesma coisa os livros. Eu sou um pouco chato, viu, Andressa, na questão de livro, é o seguinte, porque se você lê autoajuda das mais pobres possíveis, entendeu? Tipo pai rico e pai pobre, com todo respeito para quem gosta de pai rico e pai pobre, mas isso é uma realidade que funciona fora do país, num outro lugar, com outra economia, com outra estrutura. Não é esse tipo de livro que vai te ajudar. Veja, você tem que ler coisas para você pensar e refletir. Você tem que ler coisas que te incomodam. Você tem que ler coisas que te tiram do seu padrão de pensamento. Então eu vou fazer questão de falar sobre isso mais uma vez, sobre sugestões de leituras, por isso, Andressa, fique esperto aí. Eu vou fazer uma live só para isso, tá? Mas, por exemplo, eu dei o exemplo agora do George Orwell, um autor fantástico, que ele escreve sobre economia, ele escreve sobre política, ele escreve sobre partidarismo, ele escreve sobre história e ele escreve sobre o ser humano. Então, esse tipo de leitura eu indico muito. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui no Brasil grandes escritores, por exemplo, que me incomodam, que quando eu leio, embora ele não seja brasileiro, mas ele foi, aqui no Brasil, teve uma grande explosão, o Saramago, por exemplo, que ele nos faz refletir sobre a vida, não é? Estou dando alguns exemplos, e eu gosto de um livro dele que se chama Intermitências da Morte, por exemplo. Claro que eu vou falar mais disso numa outra live, que faz você entender qual é o sentido da vida e por que, que a morte é tão importante, saber da morte é tão importante para a nossa existência. São esse tipo de autores, de livros, que nos faz ser mais inteligente emocionalmente. Não é, lamento muito, não é lendo Pai Rico e Pai Pobre, quem mexeu no seu queijo, no seu sei lá o quê, que vai fazer você sentir a sua presença no mundo. Não é, tá bom? Depois eu vou fazer uma live só disso. Vamos lá. Mais questões aqui. A Rosana mandando boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, Rosana. Isso não é ruim? A Milena falou o seguinte: ser individualista, isso não é ruim de alguma maneira? Claro que é ruim. Veja, não confunda mais uma vez individualismo com individualidade. Individualista são aquelas pessoas que não enxergam o outro além dele mesmo. Não enxergam o mundo além dele mesmo. Individualidade é eu percebo o mundo, ele existe, as pessoas existem, portanto, eu sofro consequências do outro, existe uma barreira entre eu e o outro, mas eu tenho também o meu momento, eu consigo ficar sozinho comigo mesmo. São coisas diferentes, tá bom? Então, é ruim sim. Vamos lá. O que mais? Perguntas?
A Fernanda, saudade de você, Fernanda, está nos Estados Unidos. Eu quero um beijo para você. Quando vier ao Brasil, por favor, nos comunique. A gente vai tomar um café, tá? Saudade de você também. Os meus sobrinhos dizendo que estão assistindo aqui. Tá bom. Vamos lá. Então, eu queria que vocês mandassem mais perguntas aqui, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa aqui. Quando se fala de educação emocional, a gente precisa entender duas situações aqui. Primeira situação é do papel, da importância que nós precisamos ter em ter saúde emocional. Então, o que a gente mais percebe hoje, interessante que até 2020 as pessoas vão tomar mais antidepressivo do que antigripal, não é? Isso é muito alarmante. E eu costumo dizer o seguinte, olha, guerra, nós vivemos em guerra. Lugares isolados do mundo tem guerra, é verdade, né? Nós vivemos pestes que dizimaram, como a gripe espanhola, que dizimou quase uma população de um país inteiro, não só de um país. A gente não tem peste, não tem. Não tem. Tem doenças, o mundo padece da enfermidade, é verdade, mas não é como aconteceu na Idade Média, por exemplo. Escravidão, nós temos escravidão? Ora, em casos isolados, se não escravidão do jeito que nós conhecemos, mas em trabalhos análogos a um trabalho escravo, não é? Por que raios, mesmo sem guerra, escravidão, mesmo sem miséria, mesmo sem peste, nós temos miséria, é verdade, mas a minoria, não é? Por que se sofre mais hoje do que há 100 anos atrás, que tinha tudo isso? Por que se sofre mais hoje do que em 1943, por exemplo, no auge da Segunda Guerra Mundial? Ora, o sofrimento ele acontece porque as pessoas estão fazendo aquilo que o ser humano não nasceu para fazer. Elas não estão se relacionando uns com os outros, porque elas estão entrando num mundo cada vez mais individualista e a gente percebe que as empresas, o maior problema das empresas não são as competências técnicas das pessoas, mas, em especial, a capacidade de se relacionar que as pessoas têm. Quando a gente pensa que para contratar alguém eu pego o currículo, mas quando eu desligo, eu não desligo porque a pessoa não sabe fazer o que ela foi paga para fazer, eu desligo porque ela não consegue se relacionar com outra pessoa. Então, o mal do século, na minha opinião, é a falta de habilidade de relacionamento. Entende? E as pessoas elas começam a sofrer porque elas começam a viver só e começam a descartar os outros, e esses outros, ora, são de fato os outros, ora, esses outros somos nós mesmos e nós somos descartados. Então, o núcleo familiar já não é como era, o núcleo da comunidade já não é como era, então o individualismo vai tomando conta, eu deixo de me relacionar com as pessoas e, portanto, eu entro num vazio existencial, numa crise de identidade, do qual nem eu sei quem eu sou, nem quem o outro é e nem quem o mundo é. Isso é vazio. Não existe mais uma causa a brigar, né? Uma causa justa a brigar. Existem causas completamente infundadas e eu brigo pelo fato de brigar, não pelo fato de defender uma causa. Crise de identidade. Então, isso acontece por conta da nossa falta de habilidade de se relacionar. E aí que eu quero chamar a atenção para você. As pessoas que se destacam hoje no mundo como um bom pai, como um bom professor, porque você conhece professor que sabe muito, mas tem uma dificuldade medonha de passar isso para frente. Então, os bons pais, os bons professores, os bons profissionais, os bons tudo, são aquelas pessoas que têm capacidade de se relacionar. Eu quero agora que você faça um exercício e pense nas pessoas de sucesso que você conhece. Veja, eu não estou ligando sucesso a dinheiro. Também é, mas não é só isso. Aquelas pessoas que, de alguma forma ou outra, são exemplos ou é exemplo para você. Repare que essas pessoas, elas têm capacidade de se relacionar.
Agora pense nas pessoas que não são exemplos para você, ou que não é exemplo para você. Repara que a maior deficiência dela é a falta de capacidade de se relacionar. Então, o segredo, o sucesso está na capacidade de se relacionar. E se relacionar pressupõe saber da existência do outro, saber que o outro ele tem opinião, saber que eu tenho limite em relação ao outro e saber que o outro tem limite em relação a mim. E que juntos podemos construir algo, somado com o que eu sei, entendo e penso, somado com o que o outro sabe, entende e pensa. E há concessões, há renúncias nisso. Portanto, vai lidar com frustração, é verdade, mas a construção do eu com o outro se faz uma comunidade, se faz um conjunto. Isso é saber se relacionar. Então, pensa na empresa que você trabalha, aquelas pessoas que têm maior produtividade, são aquelas pessoas que sabem se relacionar. E as que não sabem, tá com tempo e hora contada para sucumbir no meio da política empresarial, ou mais do que isso, para sucumbir no meio da tristeza, da angústia e da depressão. Tá bom? Vamos lá. Que mais? Perguntas? Dúvidas? Temos aqui. Ana Flávia. Ana Flávia. Qual a razão dessa mudança comportamental que vem ocorrendo? Ana, qual a razão? Gente, eu vou ficar mais 3 minutinhos só, porque vocês têm que assistir a novela. O William Bonner está falando boa noite já. Qual a razão comportamental? Qual a razão comportamental dessas mudanças que vem ocorrendo? Eu precisava de mais 2 dias para falar com você, Ana, da mudança comportamental. Mas eu quero aqui falar 2 coisas. Primeiro, muda-se a maneira como nós entendemos o mundo. Não é? Então, a facilidade da qual o mundo se apresenta a nós é infinitamente superior com a facilidade que os nossos pais tiveram. Então, por exemplo, o meu pai e minha mãe, quando eles tiveram que fazer uma pesquisa para a universidade, para a escola, eles pesquisavam na Barça. Eu tenho certeza que mais da metade das pessoas aqui não sabe o que é Barça. Ou seja, existia um esforço para que as coisas acontecessem. Portanto, essa é a primeira mudança. O resultado ele vem através de esforço. Então, por exemplo, para você emagrecer, não existia remédio para emagrecer. Não existia cirurgia, claro que a cirurgia, sempre que houve medicina, ela existia, mas não nas facilidades que se tem hoje. Para você emagrecer, você tinha que se esforçar para isso. A meritocracia ou esforço era um mundo de 20 anos atrás. Então, para você ligar para alguém, você ligava para telefonista, telefonista que passava, não era todo mundo que tinha telefone, não era todo mundo que tinha acesso à informação. Então, hoje, a facilidade da vida deu a nós poder, deu a nós independência. Então, se você quer saber o que eu estou falando agora é verdade, há 20 anos atrás você teria que ler bons livros para que isso acontecesse. Agora, você coloca no Google e não tem problema se você digitar errado, porque ele vai te ajudar, ele vai te corrigir, ele vai dizer para você, você digitou isso, mas você quis dizer isso? Ou seja, nem para pensar você precisa se esforçar mais. E se relacionar com as pessoas, querida, é embate, é esforço, é conflito, é dizer assim, eu não concordo com você, mas para eu conviver com você eu preciso renunciar, ou preciso te convencer que a minha maneira é melhor, ou precisamos unir as opiniões para assim fazer uma nova verdade. E como a gente não está acostumado a lutar para fazer as coisas, se relacionar com uma das coisas mais difíceis que existe, não vai ser se relacionar que a gente vai lutar. Então, eu simplesmente não quero saber de você. Se você me der problema, me der trabalho, eu excluo você do meu Facebook, eu excluo você do meu Twitter, ou sei lá o que, e simplesmente eu não quero entrar mais em conflito com você. É isso. Tudo bem? Então, essa é uma das razões. É claro que tem outras variáveis, inclusive a competitividade no mercado, a tecnologia ajuda muito isso. Mas enfim, só para você entender, essa é a linha, tá bom? O que mais? Guilherme Trevisan. Guilherme. Existe um ponto de equilíbrio
para ser considerado saudável emocionalmente? Repete para mim. Existe um ponto de equilíbrio para ser considerado saudável emocionalmente? O que é ser saudável emocionalmente? Boa pergunta, Guilherme. Uma pessoa que sofre, ela é saudável emocionalmente? Ora, o sofrimento, ele é inerente ao ser humano. Você tem dor de dente, você tem dor de estômago, você tem dor de barriga, você tem fome, você tem calor, você tem frio. Você vai sofrer. O sofrimento ele é inerente ao ser humano. Ele faz parte do ser humano. Acontece que se você não é uma pessoa saudável emocionalmente, você quer se livrar do sofrimento a qualquer custo e para isso você faz tantas besteiras. Por exemplo, das mais inúteis às mais úteis, como usar droga, por exemplo, se enfiar na bebida ou achar uma fórmula mágica da felicidade, isso não é ser saudável emocionalmente. Uma pessoa saudável emocionalmente é aquela pessoa que entende que sofrimento é inerente ao ser humano, mas ela dá sentido ao sofrimento. Ela incorpora o sofrimento na sua vida, sofre com dignidade e dá sentido ao sofrimento e toma decisões diferentes para que esse sofrimento não visite mais a sua casa, não é? Isso é ser saudável emocionalmente. Então, não é a ausência de felicidade ou excesso de sofrimento que faz ser uma pessoa emocionalmente saudável. O que faz ser uma pessoa emocionalmente saudável são aquelas pessoas que lidam com equilíbrio às diversidades da vida, não é? Por exemplo, eu acho tão interessante o Facebook agora, a gente encontra tanta gente falando tanta besteira. E eu hoje de manhã eu vi um post patrocinado de um cara que tinha aproximadamente mais de 10 milhões de views, ou seja, mais de 10 milhões de pessoas já assistiram esse vídeo. Nós somos aí mais de 170 milhões de pessoas, significa dizer que quase 10% da população do Brasil já assistiu o vídeo desse cara, e ele nesse vídeo, ele diz o seguinte, em 5 minutos de vídeo, ele dava dicas, olha bem, para que você seja mais feliz. E se a pessoa, segundo ele, eu até, em respeito a ele, eu não vou fazer isso, mas a vontade que eu tenho é colocar esse link aqui para que você veja. E ele dizia que se você fizer aquilo que ele promete em 5 minutos, você seria uma pessoa feliz. Isso é uma asneira sem precedente, porque afinal de contas, você pode fazer tudo que o vídeo diz, até o médico disser para você, lamento, mas o seu filho tem câncer. Lamento, mas você tem câncer. Lamento, mas você está desempregado. Lamento, mas a sua esposa ou seu marido arranjou um bonitão melhor que você, que faça as coisas melhor que você, e saiu de casa. Aí eu pergunto, onde vão parar os 5 segredos ou 5 dicas de como ser feliz? Onde vão parar? Então, a pessoa saudável emocionalmente não segue método, porque não existe método. Então, não há um método para eu dizer faça isso e vai dar certo. Afinal de contas, cada pessoa é uma pessoa, nós somos movidos por um poder constitucional e genético que vai variar de pessoa para pessoa. Não existe método. O que existe são pessoas que sabem lidar através de experiência, através de exercícios de reflexão com as adversidades da vida. Então, quando o seu filho tiver com câncer, você vai sofrer. E é natural que sofra. Aliás, eu espero que você sofra. E você vai chorar. E você vai se desesperar. E você vai questionar qual é o sentido da vida. E você vai brigar com Deus, se é que você acredita. E se não acredita, você vai passar a acreditar, porque afinal de contas, é o que se resta agora. Mas nesse turbilhão, você vai encontrar sentido a isso e viver da melhor maneira possível, embora
nessa situação. Isso é ser saudável emocionalmente. Tudo bem? Mais uma pergunta só, vamos lá, para eu encerrar aqui. Vamos lá. Milene. Hum. O autoritarismo é complicado. Como se ver saudável emocionalmente quando você faz de tudo para mostrar que a pessoa está errada e não adianta nada. Será no trabalho ou qualquer outra situação? Veja, Milene, não se pode mudar o mundo. Claro, entenda, podemos mudar o mundo através de nós, é verdade. Mas eu queria muito voar, menino. Queria, cara. Nossa, eu moro longe do meu trabalho. Eu moro em São Paulo e às vezes eu demoro 1h30, 2 horas para chegar no meu trabalho. Como seria legal se eu batesse asas e voasse em 3 minutos, 5 minutos eu chegasse no meu destino, onde eu quisesse. Mas eu não posso. Portanto, tem coisas na vida que a gente não pode fazer. Então eu tenho duas opções. Primeira opção, revoltar ou tentar fazer de tudo para que isso acontecesse e doa quem doer, como diz o Jardel, haja o que hajar, enfim. Ou eu posso simplesmente dizer o seguinte, olha, eu não posso mudar o outro, eu vou mudar como eu interpreto o outro. Entendendo as limitações do outro, a condição do outro, e veja, tem situações que você tem escolha na vida. Eu não escolhi meu pai, não escolhi minha mãe, eu não escolhi minha família, mas eu escolho meus amigos. Eu escolho onde eu trabalho. Se a dor de conviver com alguém é menor do que a dor de ficar desempregado, você vai ficar com ele e você tem que bater no peito e falar: não, eu vou viver com essa pessoa da melhor maneira possível. Agora, se a dor de conviver com essa pessoa no seu trabalho, por exemplo, for maior do que a dor de desempregado, arruma outro emprego. Sai desse lugar. Entende? Então, tem coisas que nós não podemos mudar, mas tem que mudar algo em nós para a gente poder e conseguir conviver. Tudo bem? Mais uma pergunta. Última pergunta, porque o William Bonner está dizendo boa noite lá e vocês querem assistir Jornal Nacional. Eu quero vocês aqui comigo toda semana. Vamos lá. GCN Vila. A GCN, eu conheço essa moça aí. Onde no Brasil podemos buscar ajuda para as crianças na educação emocional? Ô, G, eu sei que seus meninos estudam numa escola que eles forçam isso, né? Veja, talvez o que mais se aproxima do que eu falo de saúde emocional, educação emocional, está no construtivismo, não é? Só que o mundo não está preparado para o construtivismo. Vamos pensar o seguinte: você estuda com uma pessoa no construtivismo. Veja, eu não sou da linha pedagógica, eu não sou pedagogo, isso são coisas que eu li, mas essa pessoa que estudou a vida inteira num método construtivista, do Paulo Freire, ou enfim, ela vai ter que com 17 anos fazer vestibular. E o vestibular não está nem aí se você é construtivista ou não. Ele quer saber se você sabe de física, se você sabe de química. Ao passo que se eu estudo numa escola que, cara, é isso aqui que você tem que aprender, é isso aqui que você tem que aprender, ele vai estar preparado para fazer o vestibular. Então, o mundo não está preparado para educar as pessoas emocionalmente. Então, o maior papel é em casa, é na família. É a família que vai ter que frustrar a criança, é a família que vai ter que fazer com que a criança tenha esse sentimento de raiva, de frustração, de alegria, de emoção. E a escola, na medida do possível, uma construção conjunta entre família e escola. Mas o que mais se aproxima disso ainda é o construtivismo. Tá bom? Mais uma pergunta? Acabou? Caramba, eu tô empolgado hoje. 45 minutos de live, Jesus. Ó, Milene, obrigado. De nada, Milene. Ó, até o João Soriani. Abraço para você, querido. A Lara. A Lara, a última, Lara. Vamos lá, Lara. Agora, vai. Mas para aplicar essas técnicas de relacionamento, é preciso que habilidades de ambos os lados? Como iniciar esses procedimentos de mudança? Primeira coisa, Lara. Para a gente se relacionar com as pessoas, a gente tem que saber se comunicar. Certo? A comunicação é importante. Eu dizia ontem, na live, o ovo da pata é muito mais saudável que o ovo da galinha.
Mas a gente não come ovo de pata, porque quando ela bota o ovo, ela se esconde. A gente come ovo de galinha. Quem já viu uma galinha botar ovo sabe porque ela grita, ela esperneia, ela faz barulho, ela fala, tô aqui, botei, olha pra mim. Então, a comunicação é importante. Saber se comunicar, primeiro. Segunda habilidade de se relacionar. O outro existe. Ele tem crenças, ele tem valores. A minha ideia não é melhor que a dele. Eu tenho a minha verdade. Ele tem a verdade dele. Entende? Eu preciso saber que o outro tem o espaço dele. E a pessoa não pode engolir tudo que eu tenho. Então, uma pessoa que sabe se relacionar, antes de mais nada, ela entende que ela não é a única do mundo. Ela não é o centro das atenções. E ela é uma construção coletiva. Então, eu acho que são essas duas principais habilidades. E é claro que, para encerrar, eu não podia terminar esse vídeo sem fazer uma propaganda também, né? Eu sei que já estamos aí há quase uma hora conversando e eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer em 30 minutos, mas não tem como, que é um assunto que é muito interessante. Então, a minha propaganda é o seguinte: a gente tem cursos para isso, tem situações para isso, tem exercícios para isso, não é? E aí eu quero, de fato, puxar a sardinha para o meu lado, porque sábado agora, por exemplo, próximo sábado, dia 19, eu vou dar um curso de comunicação. Um curso baseado nas técnicas da programação de linguística, que uma outra hora eu posso falar também, que tem como principal característica ajudar as pessoas a saberem se relacionar mais e melhor. E o quanto que você vai ganhar na sua vida se você tiver melhores condições de se relacionar com as pessoas que estão à sua volta. Então, quando acabar esse vídeo aqui, eu vou colocar o link aí do curso que nós vamos dar no sábado, tá? Para que, se você estiver interessado, é muito interessante e muito proveitoso. E a gente vai falar disso ao vivo, tudo que nós estamos falando aqui. E nesse curso tem exercícios, tem práticas, tem situações reais do dia a dia para que a gente possa lidar com essas frustrações de existir um outro e ao mesmo tempo saber contornar tudo isso. E é um curso muito interessante. É um curso relativamente barato, é um dia inteiro apostilado, ele custa R$ 360, entendeu? Que você pode dividir em 3 vezes. E é o dia inteiro das 9 às 18 horas. Então fica aí a dica. A ideia aqui não é fazer, cara, dar conteúdo, não fazer propaganda, mas já que a gente está falando nisso, quem quiser saber mais, eu vou colocar o link aí depois, tá bom? É isso, gente. Ó, estamos com 50 minutos de transmissão. Fiz questão de fechar esse assunto. Claro que não se fecha esse assunto. É como falar de psicologia. Eu gosto, eu sou apaixonado por isso, eu posso falar a vida inteira. Mas se você quiser saber um pouquinho mais, assista o primeiro vídeo que eu fiz ontem, junta com esse vídeo, compartilha com as pessoas, eu acho muito interessante. Marca aí as pessoas que você gostaria que soubesse disso, uma pessoa que você goste, que você ame, ou aquelas que você não gosta, que você não ama, compartilha, marca essa pessoa. Toda semana eu vou fazer uma live, então na semana que vem eu vou falar um assunto que é interessante, que é como lidar com essas crianças. Tá, é o seguinte, eu falei o preço errado do curso, R$ 360 não é, estão me falando aqui, é R$ 450, tá? Em 3 vezes, tá bom? É que a gente faz desconto para quem já fez um dos nossos treinamentos. Se você já fez um dos nossos treinamentos, você tem desconto de 20%. Se você não fez, R$ 450, é um curso apostilhado e tal. Mas semana que vem, não sei se na terça ou na quarta, depende dos meus horários da faculdade, mas nós vamos avisar aqui. Eu vou falar para vocês de uma pergunta da Simone, e ela diz o seguinte: como lidar com as crianças que não têm tolerância nenhuma à frustração, não é? As crianças estão nascendo, parece que a gente tem que pedir permissão para as crianças para educar os pais e não ao contrário. Então, eu vou fazer um vídeo sobre isso, é um tema que eu estou estudando bastante, e nós vamos falar sobre isso semana que vem, ok? Mais alguma coisa? Mais uma última
colocação aqui, ok, acho que não, tá? Muita gente. Então, queridos, compartilhe o vídeo, curte esse vídeo, eu vou também colocar no YouTube e quando terminar, eu vou colocar na descrição do vídeo o link do vídeo anterior de ontem para que você tenha o conteúdo completo. Ah, e por último, amanhã, no nosso blog, tá bom? Vocês vão receber isso. Nós vamos também entregar a você um conteúdo por escrito. Um texto por escrito de tudo que nós falamos aqui, para que você tenha o vídeo, para que você tenha o texto no nosso blog, e esse texto foi escrito pela brilhante Rafa Manzo, tá bom? Que está ao vivo em algum momento. Certo, queridos? Um grande abraço para vocês. Até semana que vem. Um abraço.